Diga comigo, eu preciso da presença de Deus. Em todo lugar, irmão, em todo tempo. Nós estamos falando nesses domingos sobre a oração. E eu tenho reestudado um pouquinho mais sobre a oração, descoberto, redescoberto, relembrado pérolas tão preciosas da oração, irmãos. Mas uma das pérolas mais preciosas que eu tenho descoberto é que eu preciso orar cada vez mais. E eu quero compartilhar um pouquinho mais deste estudo sobre oração com você. Quero começar lendo alguns versículos. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 diz assim: palavra de Deus para nós. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Parece uma afronta de Deus para nós. Parece uma provocação de Deus para nós, não é? Principalmente nessa geração, né? Deus falar para a gente não andar ansioso. Alguém aqui está andando ansioso? Eu só vejo pelo rostinho de cada um dando um sorriso aí, né? E a Bíblia está dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Você sabe por que geralmente a gente anda ansioso? Por dois motivos. Pela dificuldade de confiarmos em Deus, crermos na sua palavra. E segundo, porque nós abraçamos, nós depositamos a nossa expectativa, o nosso desejo, os nossos sonhos, muito aqui nas coisas da terra. Quanto mais o homem deseja as coisas da terra, mais ansioso ele vai ficar. Porque a nossa alma sem Deus, sem Cristo, sem o Espírito Santo, queridos, ela é insaciável. Nada pode saciar os desejos da alma do homem, só a presença de Deus. Só a vida de Deus habitando em nós. Então a Bíblia está dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, de pequenas às grandes coisas, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, ou pelas lágrimas, pelo lamento, até pelo grito, pelo choro, com ações de graças, não com murmuração, não com uma atitude de cobrança diante de Deus. E aí, quando nós fazemos isso, quando nós entramos na presença do Senhor, com orações e súplicas e ações de graça, Deus vai operar em nós, tirando a ansiedade, arrancando a ansiedade de nós. Porque ele diz no versículo 7, porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que conhece o que nós pensamos, a paz de Cristo conhece o que nós necessitamos, a paz de Deus conhece os nossos sentimentos. Essa paz, ela vai guardar o nosso coração e a nossa mente nele. Essa é uma oração, queridos, que você tem que fazer toda manhã. Deus, nesta manhã, guarda a minha mente e o meu coração na paz de Cristo. Ao invés de você acordar fazendo conta dos boletos que você tem que pagar, ao invés de você acordar já prevendo quanto que é o seu salário, quanto que você precisa para pagar as suas despesas do mês, deixa eu te dizer uma coisa, você acordar pensando nisso não vai mudar a realidade. Você acha que se você acordar fazendo conta do seu salário, do que você tem que pagar durante o mês, vai aumentar o seu salário, Cristiano? Não vai, irmão. Mas se nós acordarmos dando graças ao Senhor e falando: Deus, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde o meu coração e a minha mente. Queridos, descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Diz a palavra do Senhor em Efésios capítulo 1, verso 3. Aliás, antes de ler o versículo, grave isso aqui. A oração nos faz acessar, como nós fizemos aqui hoje com a pastora Oceane orando,
dimensões espirituais em Deus através de Jesus Cristo. A oração nos faz acessar lugares celestiais, cheios de poder, sabedoria, unção e milagres. Lugares de tesouros espirituais reservados do Pai para os filhos. Você entendeu? Quando as minhas filhas querem alguma coisa diferente, lá nossa, minha e da minha esposa, vocês sabem o que elas fazem? Correm para a nossa cama. Vão as duas para a cama. Aninha tudo na cama. Elas vão para o lugar de intimidade da família. Vão lá para o quarto e se aninham na cama. Porque elas querem alguma coisa especial. Elas querem falar alguma coisa. Elas querem compartilhar alguma coisa. As suas coisas mais íntimas, você não conversa com alguém dentro do ônibus. Na fila ali do McDonald's. As suas coisas mais íntimas, você compartilha com pessoas muito íntimas num lugar íntimo. As grandes bênçãos de Deus, o grande mover de Deus, uma presença diferente de Deus, ela não acontece aqui na terra. Nós precisamos acessar as regiões celestiais através da oração. Nós precisamos ir para um lugar secreto em Deus, reservado, sem tanto ruído, sem tanto barulho, sem tanto ladrão espiando aquilo que Deus reservou para nós. E nós vamos acessar esse lugar secreto através da oração. Tanto que Deus diz para nós orarmos em secreto. Entrar para o quarto, para um lugar de intimidade. Fecha a porta. Será por que Deus mandou fechar a porta? É para que ninguém entre. É para que neste momento, entre você e Deus, não haja interrupções. Queridos, a oração nos leva a acessar o mundo espiritual, lugares de tesouros espirituais reservados do Pai para os filhos. Tem tesouros espirituais guardados para você. Mas eles não vão cair do céu. Eles precisam ser acessados. Você tem que ir lá. A Bíblia é muito clara que nós devemos o quê? Buscar, bater. Você tem que ir para a presença do Senhor. Mas muitas vezes nós não estamos acessando tesouros espirituais em Deus, porque nós não temos ido para a presença dEle. Como eu falei de Efésios capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz que bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual tem nos abençoado ou já nos abençoou com toda sorte de bênçãos o quê? Aonde? Onde, irmãos? Estão essas bênçãos? Nas regiões celestiais, em outra dimensão. Pastor, por que Deus colocou essas bênçãos em outra dimensão? É porque nesta outra dimensão só entra quem é filho. Nessa outra dimensão, o diabo não pode entrar. Então não pode roubar aquilo que é seu. Mas nessa dimensão terrena, ele pode roubar. Que a Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo e ele é ladrão. Quantas coisas ele já roubou de você? Então, queridos, há uma dimensão diferente para entrarmos na presença do Senhor. A Bíblia diz que Deus é espírito. Então nós temos que entrar em espírito nas regiões celestiais, aonde Deus está.
Deus não está aqui, queridos, nessas quatro paredes. Hebreus capítulo 4, verso 16 diz: assim, aproximemo-nos. Olha o desejo de Deus para os seus filhos, para a igreja. Assim, aproximemo-nos do trono da graça. Irmãos, pensa, Deus tem um trono, porque Ele é Senhor, Ele é absoluto, Ele é soberano, Ele é o governante, Ele é o Criador. Jesus Cristo tem um trono como Rei. Deus, uma das definições, das designações do trono de Deus, aqui em Hebreus, é trono da graça. O que é graça? O que é graça? Você aprendeu que é um favor imerecido, não é? É muito mais do que isso. Mas vamos ficar com o favor imerecido. A carta de Hebreus está dizendo: entrem na presença de Deus, acheguem-se ao trono de Deus, aonde você vai encontrar favor. Aonde Deus, o Deus eterno e soberano, lhe será favorável. Agora pense, irmãos. Vocês se lembram, quem gosta de filme como eu, né? Como era para uma pessoa comum ter acesso à sala do rei, ao trono do rei. E quando o rei estendia o seu cetro sobre alguém, ordenando algo sobre aquela pessoa, queridos, ninguém poderia desfazer aquilo que o rei havia decretado sobre aquela pessoa. E a Bíblia diz, aí em Hebreus: assim aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de quê? De recebermos, não é de darmos aqui nesse momento. Irmos para o trono da graça agora, não é para ofertar a Deus alguma coisa, não é para entregar a Deus alguma coisa. Tem momentos que nós vamos para a presença de Deus para entregar para Ele. E a única coisa que Deus pede de nós é louvor e adoração. Mas aqui a Bíblia está dizendo: acheguemo-nos com confiança, a fim de recebermos. Olha o que nós recebemos quando vamos para o trono da graça de Deus. Você não vai receber um carro lá. Você não vai receber uma casa nova. Isso poderá até vir, mas lá você vai receber misericórdia, oh Deus, e a misericórdia é a causa de não sermos consumidos, e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, no momento da sua necessidade, da sua angústia, do seu clamor, Deus está dizendo: acheguem-se em mim confiantemente ou confiadamente ao trono da graça, e eu vou ser favorável a vocês. Eu vou começar derramando sobre você a minha misericórdia. A misericórdia de Deus, ela nos protege e nos livra daquilo que nós mais tememos. O pior que poderia acontecer a mim e a você, não vai acontecer por causa da misericórdia. Amém, queridos? Através da oração, nós recebemos a graça de podermos nos aproximar dele. A oração, uma vida de oração, nos aproxima cada dia mais do nosso Deus. Quanto mais você mantém uma vida de oração, mais você se aproxima dele, e mais Deus vai manifestar a bondade dele na nossa vida. Jeremias 29, 12 diz: então me invocarão, se aproximarão de mim em oração. A oração nos aproxima de Deus. Por que que o diabo luta, resiste à sua oração? Por que que Satanás luta para você não ter uma vida de oração?
porque Ele sabe que quando você colocar a sua vida em oração, a oração como um estilo de vida para você, Ele sabe que isso vai te levar cada dia mais para perto de Deus. E quanto mais perto de Deus, mais luz eu vou ter, mais a glória dele vai se revelar na minha vida, mais a vontade de Deus vai se manifestar na minha vida. Como nós cantamos, mais ele vai crescer e eu vou diminuir. O inimigo não quer que isso aconteça. Satanás quer que você cresça todo dia e que Deus diminua na sua vida. Olha, queridos, então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Se tivéssemos percepção dos benefícios que a oração pode trazer, é certo que estaríamos orando muito mais. Mas por incrível que pareça, uma boa parte da igreja não crê ou tem uma fé muito frágil na oração. Ainda não crê no poder da oração. Para que cheguemos a orar, é preciso cultivar um grande desejo de orar. Aqui vai um outro segredo. Satanás, ele tem poder para tirar de você o desejo de orar. E aquilo que nós fazemos sem vontade e sem desejo, não vai durar muito tempo. Mas quando você deseja algo, quando você quer algo, quando você acredita em algo, quando você está com fome de algo, você, queridos, você vai longe para buscar aquilo que você tanto sonha, aquilo que você deseja. Quantos aqui estão com vontade de ir para a praia? Igual eu. Pena que a praia para nós aqui fica tão longe, não é, irmãos? Mas se você tiver vontade mesmo, desejo, e reunir condições, você vai. Porque é um desejo no seu coração. O diabo tira o desejo do povo de orar. E como se pode cultivar um forte desejo de orar? Precisamos enxergar claramente os benefícios temporais e eternos da oração. Sabe como vai reacender o desejo de orar no seu coração? Você voltando a enxergar claramente quais os benefícios temporais, porque tem oração. Grava isso aqui, igreja. Oração é como se fossem sementes. Tem oração que você vai receber a resposta dela aqui na terra. Mas tem orações que nós estamos acumulando tesouros para tomarmos posse lá no céu. Então eu vou te contar outro segredo. Eu gosto de contar segredo, né, irmãos? Quanto mais você ora, segundo a vontade do Senhor, mais você está acumulando tesouros no céu. Então, quando você chegar lá, a riqueza que você vai ter dependeu muito do quanto você orou aqui. É forte isso, né? Mas está na Bíblia, eu vou mostrar. A oração, queridos, ela produz intimidade e poder. Como dizia e diz a avó da minha esposa, pastora Rosalda, a mulher de oração, ela sempre nos ensinou: muita oração, muito poder. E muita intimidade. Pouca oração, pouco poder e pouca intimidade. E a Bíblia diz, capítulo 1 de Atos, que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. O Espírito Santo é que traz poder à nossa vida. O Espírito Santo é que nos conduz a uma vida de oração. Nós hoje temos uma oração muito aquém, irmãos, porque nós estamos orando muito mais na força da mente e dos pensamentos do que na dependência do Espírito Santo.
Quanto mais nós dependermos do Espírito Santo para orarmos, menos nós vamos depender da nossa mente. A oração produz poder. Tiago capítulo 5, versos 17 e 18, diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Elias era um homem semelhante a mim e a você. Pensava, sonhava, desejava, se frustrava, tinha medo, angústias, passava por solidão, tristezas, queria ficar só, queria misturar. Uma pessoa, gente humana. Elias era um homem como eu e você. Elias não era um super-homem. Moisés não era super-homem. Esther não era super-mulher ou mulher maravilha. Elias, homem como eu e você. Como eu e você, minha irmã. E a Bíblia diz que ele fez o quê? Orou. Buscou a face de Deus. Procurou ouvir a voz de Deus. Se colocou diante do trono da graça de Deus. Buscou a vontade de Deus. Ele orou com fervor, oração quente, não foi oração fria, mecânica, matemática, racional, pragmática, filosófica. Não foi essa a oração que ele fez. A Bíblia diz que ele orou com fervor. Ele orou, queridos, sendo queimado pelo Espírito Santo, como Moisés quando entra na sarça ardente, e o fogo não queima a vida dele, mas queima a alma e o espírito daquele homem. Elias então queimado pelo fogo da intercessão, pelo fogo da oração, pelo fogo da presença de Deus, a Bíblia diz que ele orou, para que não chovesse sobre a terra. Está gravando, Cristiano, hoje? Tá? Então eu não vou falar uma coisa não, depois eu falo, no dia que não estiver gravando. Ele orou para não chover. Ora, um homem de oração, segundo o poder de Deus, orando por uma interferência na natureza. E a oração dele foi ouvida e estava de acordo com a vontade de Deus naquele momento. E a Bíblia diz que não choveu. Você viu, Gadara, poder da oração? E não choveu. Mas ele não orou segundo a vontade dele, viu, irmão? Elias não orou para fazer média, para aparecer. Elias não orou para sair no Instagram, para ter curtida. Ele orou segundo a vontade de Deus com um propósito. Havia um propósito para não chover. E a Bíblia diz que por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois, o que Elias fez? Olha o fogo de novo queimando aquele homem. Ele acordou com um fogo diferente. E foi orar, e orou de novo. E então o céu deu chuva. E a terra produziu seus frutos. Ontem minhas filhas estavam falando comigo, brincando comigo, falou: pai, elas fizeram uma pergunta lá, eu falei: eu creio. E ela falou: nossa, mas o senhor é um homem de fé mesmo, né? Eu falei: eu sou. Irmãos, eu oro todo dia para chover. Uma sequidão dessa. Ontem eu estava orando, pedindo misericórdia a Deus, para a nossa vida, pela natureza. Eu falei: Deus, o senhor pode trazer chuva. Mas tem muito filho de Deus que não ora para chover. Sabe por quê? Porque não crê. Porque acha que isso aqui ficou lá no passado, que não existe mais e que Deus tem coisas mais importantes para fazer. Mas eu vou continuar orando para chover. Porque eu creio no poder de Deus. Os grandes homens da Bíblia foram homens de oração. Homens e mulheres. Moisés, Josué, Davi, Elias, os profetas, Paulo, Pedro, João, foram homens de oração. Esther, Débora, Sara, Ana, Lloyd, foram mulheres de oração.
Os grandes homens da história também foram mulheres, homens e mulheres de oração. Lutero, Calvino, John Knox, Charles Finney, George Miller. Foram homens de oração. O Dr. Gordon, um teólogo, ele diz o seguinte: os grandes da terra são os que oram. Não me refiro aos que falam sobre oração, nem os que dizem que creem na oração, nem mesmo aos que sabem explicar os mistérios da oração. Refiro-me às pessoas que separam tempo para orar e oram. O que eu mais ouço hoje, e aqui não é uma crítica negativa, porque eu também faço isso, mas o que eu mais ouço hoje, que eu acho que serve meio como uma desculpa, irmãos, é as pessoas dizerem assim para mim: nossa, mas eu tive um tempo com Deus de intercessão, de oração, eu oro sempre no carro quando estou no trânsito. Mas ali não é o lugar de maior intimidade sua com o Pai. Você tem que orar, todo dia eu oro, irmãos. Eu entro dentro do carro, eu já começo a orar. Mas ali não é o lugar apropriado para um nível de intimidade de oração. Até porque você não pode nem fechar o olho, né? Você já pensou, você começar a entrar numa dimensão de oração no carro, e Deus te arrebatar ali? O Espírito Santo te tomar, você começar a orar em línguas e começar a ter visões, de repente, irmãos, pode acontecer um acidente, né? Ali não é o lugar. Ali você deve orar, porque a Bíblia diz que nós devemos orar em todo o tempo. Todo o tempo. Você está na sala de espera lá do médico, ao invés de ficar lá, por que não aproveita para orar, meditar em silêncio ali com o Pai? Você está lá numa sala de espera, tem lá 30 pessoas doentes esperando, 30 pessoas precisando da nossa oração. Senhor, olha lá aquela mulher, não conheço ela. Olha, ela está tão mal, está tossindo. Senhor, eu vou orar por ela. O Senhor possa alcançar a vida dela agora. O Espírito Santo vai lá, toca nela. Toca no pulmão dela agora, tira essa tosse. Olha aquele menino, Senhor, olha aquela criança chorando. A mãe falando que ele está com febre. Ô Senhor Jesus, toca agora naquela criança. E se você for um pouco mais ousada, Deus vai falar para você: levanta, vai lá e põe a mão nela. Vai lá e ora com aquela criança. Ora com aquela recepcionista, olha a cara dela, tanto que ela está triste. Vai lá, dá uma palavra de vida, de ânimo para ela. Irmão, não falta oportunidade para implantarmos o reino de Deus. Não falta oportunidade. Eu vou terminar em 5 minutos. Não vou terminar tudo hoje, vou terminar hoje. Cremos que o Senhor nos chamou, em primeiro lugar, para ministrar diante dEle. A nossa primeira ministração, a nossa primeira entrega, a nossa primeira oferta, não é para a igreja, não é para os projetos da igreja, e nem para nós mesmos. A nossa primeira entrega de oferta é para o Senhor. Enquanto estávamos cantando ali, o Espírito Santo me levou a ler. Ele falou: abra lá em Gênesis, na oferta de Abel. E eu fui lá, abri na oferta de Abel. E olha só o que a Bíblia diz. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Mas aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Agradou-se o Senhor de quê? Da oferta? Primeiro de Abel. E da sua oferta. Primeiro
Deus se agrada de você. Depois da sua oferta. Se você trouxer a sua oferta sem trazer o seu coração, a sua vida, a sua oferta será rejeitada. Porque Deus não quer o seu dinheiro. Ele diz: filho, dá-me o teu coração. Porque lá está o trono aonde você me adora. Deus se agradou de Abel. A primeira ministração que nós fazemos diante de Deus é para Ele. Levantar incenso, encher as taças e declarar a sua santidade diante dEle, porque Ele é digno. Quando você for orar, você como eu geralmente tem uma lista. Vou contar outro segredo. Você tem uma lista e começa a orar. Você percebeu que acontece um mistério nessa lista? Quanto mais você vai orando por aquela lista, mais ela vai crescendo. Não é, irmãos? Você começa a orar. Aí você fala: nossa, agora está acabando, né, minha lista de oração. De repente, pum, pula mais, pum. Porque Deus vai trazendo à sua memória outras pessoas, outros motivos, outras causas. Não, irmão, se você não falar: Senhor, tá bom, eu não tenho tempo agora para, a lista não vai parar. A lista é grande. Mas, queridos, você precisa entender, quando você for orar, a primeira atitude que você tem que fazer na oração não é pedir, não é orar por você, não é orar pelos seus alvos. A sua primeira atitude na oração é se entregar ao Senhor e glorificar o nome dEle. Você vai entrar na sala do trono. Ninguém entra na sala do trono para pedir. Você vai na sala do trono para adorar, para glorificar, para dizer a Ele: Senhor, eu estou em oração para dizer que o Senhor é bom, misericordioso, o Senhor é glorioso, digno, maravilhoso, santo, tremendo, justo. A tua glória enche a terra. Senhor, a tua bondade se estende sobre a minha vida. Queridos, você vai adorar aquele que é. Essa é a nossa primeira postura na oração. Não inverta, que vai dar problema. Muitas vezes você vai ficar ali minutos glorificando o nome do Senhor, e Ele vai começar a colocar cântico nos seus lábios. Você vai começar a orar, a glorificar o Senhor. De repente, Deus vai colocar nos seus lábios, né? Espírito, Espírito. E você começa a cantar, e Deus vai pondo cânticos. De repente, você vê que nem precisa pedir. Você já confia que Deus vai fazer. Porque você o adorou. Porque você o adorou. Querem a prova disso? Para terminar, agora que eu falei que ia terminar, eu vou terminar então. Apocalipse capítulo 8. Abra aí comigo, Apocalipse capítulo 8. A partir do verso 1. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham de pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto do altar. E o que esse anjo trouxe? Um incensário de ouro. Por que de ouro? Porque o ouro é o que purifica. O ouro é a glória de Deus. O ouro é a pureza de Deus. Então, o incensário de ouro, olha só, um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de quem? De todos os santos sobre o altar de ouro também. Tudo diante da glória de Deus. As nossas orações estão diante do trono de ouro da glória de Deus. Recolhidas no incensário de ouro, por quê? Porque ali elas serão purificadas, santificadas.
Veio aí diante do altar de ouro que se acha diante do trono da graça. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos, com as minhas e as suas orações. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Queridos, vocês estão vendo que a nação brasileira e o mundo está em caos, em convulsão. Em convulsão. Viram a notícia lá, daquele país onde eles pegaram seus governantes? Foi no Nepal, né? Alguns foram queimados vivos. Outros foram jogados no rio para morrerem afogados. Vemos agora nos Estados Unidos a morte de um irmão. E viram a repercussão depois do que está acontecendo. Essa semana o presidente da França deu uma declaração, você pode procurar aí, está lá no jornal, que ele está alertando na França, aos hospitais da França e aos órgãos públicos, alguém viu essa notícia? Para se prepararem para uma possível guerra em 2026. O mundo está em convulsão, o Brasil está em convulsão, irmãos. O que vai mudar essa realidade na nossa nação? Quando o anjo receber a ordem de Deus, com o seu incensário, cheio das orações dos santos, e derramar sobre o Brasil. Então, haverá relâmpagos, trovões e fogo. Aí sim, a justiça e a ira de Deus vão se manifestar. Ore pelo Brasil. Ore pela nação brasileira. Vamos encher essa nação de oração. E Deus vai se manifestar no nosso meio. Eu creio. Você crê? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Próximo domingo vamos continuar falando sobre a jornada da oração. Nós vamos sair daqui moídos, até aprender um pouquinho mais sobre a oração. Quantos já têm colocado em prática um pouquinho do que estão aprendendo aqui em casa? Coloque em prática, irmãos. Não seja apenas ouvinte. Deus é duro, né? Com aqueles que só ouvem. Não sou eu que estou falando. Pastor Ossânio, o que Deus fala com quem só ouve? Ele é tolo. É comparado a um tolo. E por quê? Queridos, você só vai ouvir e não vai praticar. Mas sábio é aquele que ouve e pratica. Vamos praticar a oração? Vamos, queridos. Do seu jeito. Lá na sua casa, começa. Pastor, como é que eu oro? Comece a orar. Pastor, me dá um livrinho? Não dou. Pastor, o senhor me ensina? Estou ensinando. Estou aprendendo com você. Ora, começa, dobra o joelho, põe um louvor e começa e deixa o Espírito Santo te conduzir. Quem vai te ensinar a orar é o Espírito Santo. Feche seus olhos, diga comigo assim: Espírito Santo, eu confesso o meu pecado, a minha fragilidade, a minha dificuldade. Eu confesso, Espírito Santo, a minha limitação na oração. Espírito Santo, eu confesso que não sei orar como convém, mas eu creio na tua palavra. Deus, e a tua palavra, ela me diz, ela garante, porque ela é a verdade, que o Senhor intercederia por mim, e que o teu Espírito Santo, que habita em mim, ele me ensinaria sobre todas as coisas, e me faria lembrar de tudo que o Senhor me ensinou. Espírito Santo, ativa a minha memória, ativa o meu coração, ativa o meu espírito, e ativa dentro de mim toda semente que já foi plantada pela tua palavra. Espírito Santo, eu confesso que eu preciso desesperadamente
do Senhor, da tua unção, da tua presença, para me levar à sala do trono da graça do Senhor e receber misericórdia. Senhor, assim como o Senhor acendeu um fogo em Elias e levou aquele homem à oração, Senhor, que o fogo da tua presença queime dentro de mim, a chama da oração, para que eu possa orar segundo a vontade do Senhor. Espírito Santo, eu quero, me ajuda a entrar nas regiões celestiais, na sala dos tesouros, tesouros secretos que o Pai tem reservado para mim. Senhor, eu quero esses tesouros secretos que o Senhor reservou para mim e para a tua igreja, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus.